Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2, e vamos começar o capítulo 3 hoje. Então, nós vamos ler esse texto. Colossenses 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Bem, queridos, no capítulo 2 de Colossenses, nós temos o apóstolo Paulo dizendo o que é a vida de alguém que está em Cristo. Ele mostra que alguém que está em Cristo está enraizado em Cristo, ou seja, uma figura da agricultura, a raiz em Cristo, buscando a seiva correta para poder produzir fruto. Depois ele diz que quem está em Cristo tem o seu fundamento em Cristo. Ele sai da agricultura e vai para a arquitetura, dizendo: olha, o pilar, a base, o fundamento, não é o seu achismo, não é a sua opinião, não é o que você pensa, não é o que o influenciador falou, não é o que alguém escreveu, é a palavra de Deus, é o Deus da palavra. O fundamento tem que ser Cristo. E aí ele começa a falar no capítulo 2 de alguns riscos para a igreja andar com Cristo. Aí ele fala do gnosticismo, que tentava depreciar Jesus, dizendo que ele não era o Filho de Deus. E ainda mais, o gnosticismo dizia que o corpo faz não importa muito, o que importa é a alma, como se uma coisa fosse separada da outra. Então, por conta disso, muita gente achava que podia pecar o que fosse, desde que fosse religioso. E hoje é diferente. Ou tem muita gente que vem na igreja, cumpre um ritual, mas depois, durante a semana, vive uma vida completamente fora da palavra de Deus, e acha que faz com o corpo o que quer, porque todo mundo faz, e qual é o problema? Mas pelo menos eu vou na igreja, pelo menos eu dou uma oferta, pelo menos eu canto um louvor, e acham que está normal. Depois ele fala de uma segunda ameaça, ele fala do misticismo. Gente mística, gente que quer um frisson para achar que Deus está ali, mas às vezes a gente sente frisson vendo um filme, numa emoção. Às vezes a gente sente um frisson só de ter algum tipo de vídeo que a gente assiste, um videozinho do cachorrinho que cuidou do leãozinho, e a gente se emociona. Então, emoção não quer dizer ação de Deus, mas tem gente que não quer a palavra, não quer a Bíblia, não quer crescer em Deus, mas adora um culto de revelation, adora um culto. Olha, Deus manda falar. Eu duvido disso? Não. Deus pode revelar? Pode. Deus pode revelar em sonho? Pode. Deus pode usar um profeta? Pode, mas quem procura isso encontra safadeza, porque quando Deus quer falar contigo, Ele te acha, Ele sabe onde você está. Quando você procura, você encontra gente ruim, gente que se aproxima de você por interesse, gente que tenta forjar, que tem uma espiritualidade para andar perto de você. Se você for duro que nem um coco, fica tranquilo que ele vai te abandonar, mas se você tiver um dinheirinho, ele vai te achar.
E é essa safadeza que acontece o tempo inteiro em todo lugar. Por quê? Porque quando você é místico, você é facilmente enganado. Eu vou na sua rede social, descubro sua vida inteira, falo 3 coisinhas que tocam na sua emoção, você fala, nossa, ele sabe tudo. E aí eu faço uma profecia e te vinculo a mim, e você fica numa dependência emocional. Misticismo. Misticismo escraviza. Tinha uma outra ameaça para a igreja, o ascetismo. O ascetismo, ele é muito vinculado a pode e não pode. Ele é muito vinculado a rituais. Então os ascetistas, eles não comiam certas coisas, eles só comiam outras coisas, eles faziam alguns rituais e se achavam mais santos que os outros. Não tem gente assim hoje? Que porque cumpre algum ritual na igreja, porque faz alguma coisa, acha que é melhor que os outros. Uma das coisas que faz você ser um crente melhor é a misericórdia. O tanto que você consegue amar as pessoas apesar dos erros das pessoas. Hoje eu estava conversando com 2 pastores da igreja, e um dos pastores, a mamãe dele, ontem não lembrou o nome dele. É um pastor da nossa igreja. É fácil para um filho e a mãe não lembrar o nome? Mas o quanto você consegue compreender que ele é pastor da igreja, mas que ele também tem luta? O quanto você consegue compreender que ele é pastor da igreja, mas que ele também chora? Como que falta misericórdia às vezes na gente, para julgar um comportamento, uma atitude, sem olhar que tem um ser humano, que também está vivendo lutas. Muitas vezes o ascetismo é essa vaidade espiritual, de falar, eu não faço o que o outro faz, e você se acha melhor que todo mundo, e a sua espiritualidade vai por água abaixo. Essas ameaças estavam na igreja, e Paulo então explica como vencer essas ameaças, explica a como viver essa vida alicerçada e enraizada em Cristo. Aonde? No capítulo 3. Ele apresenta o que é uma vida em Cristo, ele apresenta as ameaças para a igreja no capítulo 2. No capítulo 3 ele vai falar aqui, ó, você quer vencer essas coisas, e você quer estar enraizado em Cristo e fundamentado em Cristo, eu vou dar a saída. E é isso que nós vamos pensar hoje. Por quê? Porque nós não podemos ter essa dicotomia, essa variação entre a prática e o discurso. Nós não podemos ter esse distanciamento entre a nossa forma de viver e o que a gente diz que a gente crê. A vida cristã tem que ter uma sustentabilidade, uma verdade, uma realidade. Então Paulo no capítulo 3 vai falar para eles, ó, a vida cristã é isso, os perigos são esses, e no capítulo 3 ele diz, como fazer para viver isso e vencer esses desafios? E sabe qual é o segredo? Viva aqui com a cabeça lá. Ele fala, ó, vocês têm que buscar as coisas lá de cima. Vocês têm que estar com a cabeça lá em cima o tempo inteiro. Por isso o tema da mensagem, como viver aqui com a cabeça lá. Como viver na terra, com os desafios da terra, mas com a cabeça no céu. Deixa eu te perguntar, é pecado comprar uma casa? É pecado viajar? É pecado comer uma carne gostosa? Com batatinha? Um arrozinho legal? É pecado? É pecado você querer um passeio com a sua família num lugar legal e com uma vista da natureza e comer uma pizza daquelas assim quentinha? É pecado? Não. Então não é pecado viver coisas boas da terra. O pecado é por causa das coisas boas da terra você perder sua referência das coisas do céu. Então a gente tem que estar vivendo o nosso dia a dia com a cabeça lá. A gente precisa todo dia
viver com a mente lá. Um exemplo disso: o povo não estava no Egito como escravo, o povo de Israel estava. Aí, quem foi o libertador? Moisés. Moisés virou para o povo e disse: olha, lá atrás Deus fez uma promessa ao seu povo, de que daria ao seu povo uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, que é a terra de Israel hoje, que é a terra mais produtiva do mundo. Ninguém tem a produção agropecuária de Israel no mundo inteiro. Os caras são absurdos. Aonde num lugar, num metro quadrado tem 2 melancias, lá tem 4. É um negócio assustador. Aonde num espaço de 1 hectare produz X toneladas, eles produzem 2x toneladas. É impressionante. A promessa de Deus se cumpriu, está diante dos nossos olhos. Olhar para a terra de Israel é ver o milagre de Deus, é ver que a palavra de Deus é a verdade. E aí Moisés fala para eles: nós vamos sair do Egito e nós vamos para onde? Para a terra prometida. Eles passaram pelo deserto, sim ou não? Eles passaram por calor, eles passaram por falta de água, eles passaram por guerras, mas eles estavam com o olho em quê? Na terra prometida. Então o percurso tinha desafios, mas a visão estava na promessa. Nós também estamos num percurso de desafios, mas a nossa visão tem que estar onde? Na promessa. Eles caminhavam para Jerusalém terrena, nós caminhamos para Jerusalém celestial. Eles caminhavam para uma terra que mana leite e mel, nós caminhamos para as ruas de ouro, para o lugar onde a presença de Deus ilumina toda a cidade. Como viver na terra com a cabeça no céu? Primeiro, temos que ter certeza que decidimos morrer para o mundo e viver para Cristo. Como é que você vai viver com a cabeça no céu se você ainda não é do céu? Como você vai viver com a cabeça no céu se você ainda não é parte desse reino? É por isso que no capítulo 1, Paulo vai dizer assim, no versículo 1, Paulo vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmão, você tem que ter consciência que você morreu. Você morreu para esse mundo. Não é que você é negligente com os seus negócios, não é que você é negligente com o seu dinheiro, não é que você é negligente com o tempo de trabalho, o tempo de lazer, o equilíbrio que a vida requer de nós. Não é isso, mas você não faz disso a sua prioridade. O que disse Jesus em Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Paulo está dizendo é: cara, funciona. Prioriza o alto, que a terra se dá bem. Prioriza o alto, que na terra Deus age. Prioriza o alto, que Deus se manifesta na tua vida. Você tem que morrer para essa vida. O que é uma pessoa que morreu para esse mundo? Sua prioridade não está nesse mundo. Sua prioridade está no céu. A morte de Jesus e a sua vitória sobre a morte é o passaporte para o reino de Deus. Nós morremos com Cristo, ou seja, aconteceu uma substituição, mas não apenas isso, aconteceu uma identificação. Nós estamos identificados com Cristo. Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte, Ele também quebrou o poder do pecado sobre as nossas vidas. Eu e você temos
todos os instrumentos para vencer esse mundo. Eu e você temos todas as condições de viver uma vida gloriosa em Deus. Eu e você temos todas as condições de vencer os nossos desejos, nossas tentações, nossas provocações, nossas maldades, nossas frustrações, as heranças malditas que aprendemos com nossas famílias. Nós temos tudo isso a nosso dispor, porque nós morremos com Cristo na cruz, e mais que isso, nós vivemos com Cristo. No versículo 4, nós lemos assim, olha o que diz o texto: quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha o que diz o texto: Cristo é a nossa vida, a vida eterna é Cristo. Por isso 1 João 5,12 vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu fico vendo um monte de gente aí que fala: não, me amarro em Cristo, não, minha referência é Cristo, não, Cristo é legal. Aqui Cristo não quer ser legal, mano. Cristo não está querendo ser legal, Cristo está querendo ser Senhor da sua vida. Ah, mas eu acho Cristo um cara legal. Cristo nunca quis ser legal, quis ser a verdade. Às vezes um cara legal não fala para você o que você precisava ouvir. Legal. Cristo não está afim de ser legal, Ele está afim de ser celestial. Ele está afim de ser transformador na sua vida. Nós morremos com Cristo, nós vivemos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo. Quando o texto diz: vós ressuscitaste com Cristo, ele está dizendo com todas as letras que é possível estar vivo e viver uma vida com o poder da ressurreição. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que confiou em Cristo, aceitou Cristo como Senhor da vida, mas não saiu da sepultura. Ah, eu ressuscitei, mas ainda estou na tumba, porque não vive a alegria do Evangelho, não vive o prazer de viver o Evangelho. Olha, eu tenho alguns amigos que têm muito dinheiro, eu tenho alguns amigos assim, muito rico mesmo, gente bilionária, e eu encontro às vezes, vou num evento, às vezes em São Paulo palestrar, aí eu encontro com eles têm avião, eles têm lancha assim enorme, eles têm muita coisa, apartamento em lugares, em outros países e tal. Deixa eu te falar, nenhum deles chega aos pés do que eu faço. Porque eu tento ajudar pessoas a ir para o céu. Eu não tenho a mínima vontade de ser eles. A mínima. Ontem, à noite, eu fui no shopping com a minha sogra. Gente, na frente dela vocês não podem rir não, ela está aqui. Aí fui eu, a Bianca, a tia da Bianca, minha sogra e meu sogro. Nós fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, veio uma moça falar comigo, a Monique, ela é da Rede Laranja. Aí a Monique veio falar comigo, aí falou: pastor, eu sou lá da igreja. Eu falei: poxa, que legal, que rede você é? Sou da Rede Laranja. E nós começamos a conversar, daqui a pouco eu olho, tem alguém encostando aqui, ó. Falei: opa, não é assalto? Deve ser alguém querendo falar alguma coisa. Quando eu olho para o lado, era outra pessoa que trabalhava lá num quiosquezinho de venda lá de enfeites lá para casa e tal. Aí ela fala: eu também sou da igreja. Ela vem no culto das 8h30. E aí eu falei: pô, que legal e tal. E aí a gente começou a conversar ali. Ela é da Rede Verde. Rede Verde. Aí daqui a pouco, a gente está andando mais um pouco, passa outra pessoa da igreja.
Que lindo ver que a igrejinha da escola, agora, para onde você vai, para onde você olha, para onde você esbarra, você encontra o reino de Deus avançando. Não tem mais nada mais bonito. Aí a gente subiu a escada, aí a Bianca falou assim: vou te tampar para tu chegar no restaurante. Aí nós fomos andando no terceiro andar do shopping, aí estamos andando assim, em direção ao restaurante, dei de cara com mais um. Esse não é da igreja, mas respeita a gente. Seu amigo, Sandro. Respeita a gente. Já foi convidado para estar aqui. Já almocei com ele uma vez. Ele já está sendo azeitado para o evangelho. Não há nada mais maravilhoso do que ser usado por Deus para levar as pessoas a amar a Deus e conhecer a Deus. O dia que você descobrir o prazer de ser instrumento para a salvação, para a transformação de vidas, a sua vida passa a ter um outro envolvimento, uma outra essência, uma nova alegria, uma nova motivação, uma nova paixão. Você ressuscitou com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, você precisa viver essa vida plena. Mas tem gente que fica pensando: será que eu sou salvo? Ora, 3 perguntas. Você crê em Jesus como Filho de Deus? Já confessou com a sua boca isso? Sim. Segunda pergunta: você já sentiu Ele agindo em sua vida? Talvez o que está te faltando é permitir que Ele haja através de você, para você ver que é Ele mesmo em aliança com você. Terceiro, você sente um forte desejo de viver uma vida mais agradável ao Senhor? Ou isso não te incomoda? Não, pastor, quando eu estou vivendo uma coisa errada, isso me incomoda muito. Então, querido, para de dar bola para as acusações e para as dúvidas de Satanás. Creia que você é um filho de Deus e vai viver essa vida, porque quanto mais você a viver, mais certeza você terá. Segundo lugar, como viver aqui com a cabeça lá? Temos que buscar as coisas do alto. No versículo 1 e 2, a gente leu com muita clareza: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Querido, se você não se planejar para buscar e para pensar nas coisas do alto, as coisas da terra tomam teu tempo. Eu não tenho dúvida que tem gente aqui que está vendo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, 2, 3 horas por dia. 20 minutos agora, 10 minutos depois, 20 depois, 15 depois, no somatório foram 2 horas de zap, e você às vezes não leu 20 minutos de Bíblia. Você não parou para orar 10 minutos. Uma oração que envolva, primeiro, exaltação. Deus, eu sei quem Tu és. Eu sei que Tu és poderoso. O Senhor criou o mundo. O Senhor pode todas as coisas. Segundo, gratidão. Deus, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Terceiro, petição. Deus, eu sou grato pelo que o Senhor fez, mas tem uma dor no meu coração que eu queria que o Senhor tratasse. Tem uma coisa na minha vida que não está legal. Mas a gente muitas vezes faz uma oração de 1 minuto de só petição, sim ou não? Você não chama nem Deus de pai, mas quer se comportar como um filho pidão. É aquele filho que fica sem te ligar uma semana inteira. Uma semana inteira ele não te liga. Quando encontra em casa é oi. Mas de repente o telefone tocou. É teu filho, é tua filha. Aí você fala, pô, que legal, vou falar com meu filho e minha filha. E aí o filho
cheio de carinho e amor por você, ligou com uma saudade danada do seu bolso e fala: aqui, estou precisando de um dinheiro aqui para comprar um negócio aqui, deposita aí para mim aí. É essa a relação que você quer com Deus? A relação que você não quer com os seus filhos, você não deve querer com o seu Deus. Adore a Deus, agradeça a Deus, reconheça quem Deus tem sido na sua vida, e então suplique a Deus, porque Ele sabe das suas dores, das suas lutas. A nossa esfera de vida não é mais terrena, nascemos do alto, buscamos as coisas do alto, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, a nossa pátria está no céu, aspiramos às coisas do céu. Isso não significa irresponsabilidade com a terra. A gente trabalha, faz planejamento estratégico, a gente se planeja, a gente se organiza, a gente investe, a gente poupa, está tudo bem, mas a nossa essência é do céu, a nossa ambição deve estar na busca de tudo que está relacionado com Cristo. A gente deve vibrar de conhecer mais a Cristo, de entender mais dos seus propósitos, de conhecer mais a sua palavra. Você tem paixão por descobrir algo da palavra, você se emociona de estar lendo e ver que uma palavra foi resposta do céu na sua vida, você ainda chora diante da palavra de Deus. Quando eu era pequeno, uma banda que era mais famosa assim, no meio evangélico, era o Vencedores por Cristo. E eu fui acostumado a escutar assim, Vencedores por Cristo. Pois Cristo é real, Cristo é real, pode um sonho parecer, mas Cristo é real. Aquele rockzinho gospel, eu escutando aquilo ali, eu escutava Vencedores por Cristo. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu irmão não demonstrei amor, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Escutava isso 10 vezes. Era uma oração. Se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Você não tira tempo com Deus. Você não chora diante de Deus. Você não rasga o coração com o Senhor. Você não prioriza as coisas do alto. Como que você vai viver aqui com a cabeça lá, se você não separa tempo e energia para ouvir o teu Deus? Quando a gente lê o profeta Isaías, tem um momento que Deus fala para ele assim: estou com saudade do tempo que acontecia isso, isso e isso. Sabe o que Deus fala para mim às vezes? Estou com saudade. Porque às vezes a vida tem uma correria tão grande, é tanta coisa para fazer, a cabeça está pensando tanta coisa ao mesmo tempo, de família, de igreja, das 130 igrejas quase que a gente tem hoje pelo mundo, de coisas que eu tenho que resolver, a cabeça está tão a mil, que você acaba tendo uma vida devocional mais acelerada no momento, e às vezes o Espírito Santo fala comigo: estou com saudade. Talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo para você: estou com saudade do tempo que você era mais puro, do tempo que você julgava menos os outros, se preocupava mais com você mesmo, com os seus pecados, do tempo que você não se justificava porque tem coisa errada na igreja, ou porque alguém é errado na igreja, ou porque alguém te magoou na igreja. Você não justificava, você decidia viver para Deus. Talvez alguns aqui, Deus esteja falando: estou com saudade do tempo que você gostava de ir para a igreja e ajudar, daquele tempo que você tinha o acampamento da igreja, que era numa escola municipal, e todo mundo dormia com um colchonete no chão,
e era um banheiro só para todo mundo, e o banheiro entupia já no primeiro dia, e as comidas a gente comia naquele prato de plástico, aquele que tem uns, na lateral assim, uns risquinhos, aquele nojento. Estou com saudade do tempo que você vibrava de estar na igreja, mesmo comendo naquele pratinho de plástico, engordurado, que a gordura nem saía quando lavava. Mas você estava lá, estar na igreja era importante. Tem gente que agora vem na igreja de vez em quando. Ele é crente online. O online é exceção, não é a regra. O online não deu para chegar, está no meio de um trânsito, está voltando de viagem, assiste online. Mas nunca online vai reproduzir a atmosfera de um culto. Crente que vive do online nunca vai pegar o Wi-Fi do céu. O Wi-Fi do céu envolve corpo, família, gente diferente, problema. Ontem eu estava falando sexta-feira com um influenciador muito famoso no Brasil, muito próspero. Eu falei, sabe qual é o problema de vocês influenciadores? Que vocês fazem mentoria, fazem evento, e as multidões aplaudem vocês, vocês estão achando que vocês são melhor que a igreja. Quem vocês pensam que são? Vocês vão tudo para o inferno se não for igreja. Vocês precisam de pastor, rapaz. Vocês estão achando que porque vocês têm milhões de seguidores, que vocês são melhor que os pastores? Não, tem um mistério de Deus, pastor, que tem que falar umas coisas para você, que você não quer ouvir. Mas não, vocês estão achando que vocês não precisam não. Aí vocês falam de Deus, todo mundo aplaude vocês, vocês fazem apelo no evento, aí no apelo que vocês fazem, um monte de gente levanta a mão e vai continuar no mundo, porque vocês não têm igreja para levar o povo, e gente que não é cuidada permanece no mundo. Levantar a mão num evento não salva ninguém não, meu filho. Faz um apelo emocionante, um monte de gente levanta a mão, mas se não tiver discipulado, se não tiver ensino, se não tiver abraço, se não tiver convivência, como vai saber o que é a caminhada cristã? Nós precisamos buscar as coisas do alto. Mas em terceiro lugar, como a gente vive aqui com a cabeça lá, nós temos que matar nossos desejos ilícitos. No versículo 5 vai dizer: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. A avareza, que é idolatria. Você é idólatra? Não? Você dá o dízimo? Não? A Bíblia diz que o avarento é idólatra. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. É a idolatria do dinheiro. Não sou eu que estou falando não, briga com Paulo. Briga com Paulo. Pastor, eu não consigo ter uma vida pura, uma vida santa, porque os tempos mudaram. Você sabe de uma coisa? Eu conheço gente que nem é crente, que vive uma vida mais santa que muito membro de igreja. Não é por ação do Espírito Santo, e não é por temor a Deus. Sabe por que é? Pelos princípios de família, pelos princípios éticos que recebeu. Eu e Bianca tínhamos uma menina que trabalhava para a gente lá em Patinga, fazia um frango com quiabo. Pensa no frango com quiabo, com polenta quente, aleluia. Nossa. A menina tinha um namorado, depois noivo, que era doido para fazer sexo com ela, doido. E a garota falou: eu caso virgem. Não era evangélica não, era da igreja católica.
tinha os princípios de santidade na vida dela, e o noivo forçava a barra, não, pô, mas não. E ela, não, eu vou casar. E casou virgem a garota. Eu te pergunto, qual o princípio dela? Tu acha que ela não tinha vontade? Tu acha que ela é um ET? Não. Quando eu estudava na PUC, eu fiz informática na PUC. Quando eu estudava na PUC, tinha uma ponte lá, o pessoal falava que era a ponte das 3 virgens. O dia que passasse as 3 virgens ao mesmo tempo ali, a ponte caía. Está até hoje lá a ponte. Brincadeira de faculdade, o pessoal não presta, né? Tem nada, eu estou aqui, agora ele quer ficar falando de virgindade. Não é isso. Eu não estou falando de virgindade, estou falando de princípio. Estou falando de uma menina que tem 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que as amigas todas estão transando e ela acha que é normal. Não é normal, não é bom. Não é normal um amigo seu que te respeita, você é um homem casado, o cara te mandar um vídeo pornográfico. Não é normal. Não é normal. Não é normal um amigo seu, sabe que você é um homem de bem, e o cara fica contando para você das aventuras dele com as amantes, de uma orgia que ele foi, e ele fica te botando na sua cabeça um castelo de pensamentos libidinosos. Não é normal. Não é normal uma pessoa te propor um negócio que envolve fraude. Aí daqui a pouco você descobre que o Banco Master entrou na sua vida e você está aí enrolado. Não é normal. Pastor, é muita mulher me dando mole. Cara, se muita mulher está te dando mole desse jeito, você não sabe tratar mulher. Você não sabe botar limite, me desculpa. Você não é essas coisas todas não. Você é bem estragadinho, tá? Você é bem esquisito. Você está achando que isso é o quê? Você é o Brad Pitt agora. Você não tem posicionamento, pô. Você está falando para as mulheres uma coisa que você não pode falar. Você está fazendo umas gracinhas que não pode fazer. Porque um monte de mulher te dando mole, que história é essa? Você não tem postura, irmão. A Bíblia diz o seguinte: você tem que vencer suas tentações, porque você precisa viver com a cabeça no alto. No alto. Nós devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Certidão de óbito, pastor? Quando as tentações vierem, você tem que lembrar que você morreu para o mundo. Lembra de Agostinho? Agostinho de Hipona foi um dos pais da igreja, um grande teólogo. Agostinho de Hipona, ele tinha uma vida devassa, ele tinha uma vida no pecado, prostituição, orgia, bebedeira. O cara era estragado, tá? Aí Agostinho se converteu. Mas tinha umas prostitutas na região que não sabia ainda. E quando Agostinho, a história conta que quando Agostinho estava passando, aí uma prostituta daquela viu Agostinho e falou: Agostinho morreu, Agostinho morreu, Agostinho morreu. Ele saía correndo gritando: Agostinho morreu, Agostinho morreu. Hoje Deus quer decretar a morte do que atrapalha tua visão do alto. Hoje Deus está aqui para curar a tua ferida, curar o teu pecado, curar a tua dor, curar a tua fraqueza e te ajudar a viver na dimensão do alto. Hoje você vai se libertar daquilo que aprisiona os grandes mistérios que Deus quer revelar para a sua vida. Mas em último lugar, como viver aqui com a cabeça lá? Temos que não duvidar que seja possível viver uma vida semelhante a Cristo.
Pastor, como que eu vou viver uma vida semelhante a Cristo, pastor? Eu estou cheio de defeito, pastor. Eu tenho meus traumas, minhas limitações, minhas tentações. Quem sou eu? Olha o texto bíblico. Versículo 10 vai dizer assim: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Deus está falando aqui, quando vocês se converteram, vocês foram moldados à imagem daquele que os gerou. Irmão, você é a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo. Pastor, mas eu não sou perfeito. Ser a imagem de Cristo não é viver a perfeição, porque você é imagem. Você não é o próprio Cristo. Ser a imagem de Cristo é você ter uma vida que aponta para Ele, apesar das suas limitações. Ser a imagem de Cristo é ser uma vida em que você reflete a bondade. Por isso que no versículo 11, ele vai dizer assim: aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ei, Cristo é tudo e está em todos. O que o texto está dizendo é: ei, Cristo está em você, e Ele é tudo para você. Se você começar a olhar para as suas coisas, os seus negócios, e falar: se Cristo é tudo, eu faço por meio dEle, eu faço para Ele, eu faço para glorificar a Ele. Se o que você faz na sua vida, você pensa onde Cristo entra nisso, ei, você será a semelhança de Cristo. Pastor, mas estou vendendo um carro. É isso. E você vende um carro com a honestidade de Cristo. Mas negociação, tem jogo de negociação? Tem, faz parte. Mas jogo de negociação não envolve o pecado, o engano. Ah, mas eu estou vendendo aqui um ar-condicionado. Sim. Não, mas aí tem que propor assim, propor assado, tem que provocar o cara para a negociação fluir. Tá bom, mas não significa dar um prazo que você não vai poder cumprir, mentir e depois prejudicar uma pessoa que estava esperando aquilo, não vai receber no prazo que precisava. Você foi íntegro. Eu vi um vídeo um dia desse bem interessante. Um senhor, um velhinho, empurrando uma carroça, e na carroça estava cheia de garrafa PET. Ele cata a garrafa PET para vender o plástico. Aí parou um cara do lado e provocou o velhinho, falou assim: estou precisando de umas 30 garrafas dessa aí, para eu fazer umas mudas lá em casa lá. Você não me dá essas 30 garrafas aí não? O velhinho empurrando uma carroça cheia de PET para ganhar o pão de cada dia. E o cara fala isso. O velhinho falou assim: tá, pode pegar. Aí o cara fala assim, abusado, ele está forçando o velhinho. Ele fala: você não tem um saco plástico aí não? Para eu carregar as garrafas? Aí o velhinho vai e pega na carroça assim um saco plástico. Está aqui. Aí ele, mais abusado ainda, fala assim: essa garrafinha é de café? Aí o velhinho fala: é. Me dá um café aí. Se sou eu, já. Aí, irmão, vai querer minha mulher, meus filhos, minha casa, o que você quer também? Mas aquele velhinho ali falou assim: tá, toma aqui.
e deu a garrafa para ele. Aí ele pega uma nota de R$20 e dá para o velhinho pelas garrafas. Fala, não vou precisar de tudo isso não, vou levar só algumas. Toma aqui, dá R$20. Aí o velhinho que está suportando as ameaças do cara, as provocações, fala assim: eu não vou ter troco. Não precisa pagar não, pode levar. Aí ele fala: não, mas eu quero pagar. Eu falo: mas não vou ter troco. Aí o cara pega uma nota de R$100 e dá mais R$100. Aí o velhinho: não, pode levar, eu não tinha troco para 20, eu não vou ter troco para esse dinheiro. E aí finalmente o cara fala assim: não, Deus mandou abençoar o senhor, esse dinheiro para o senhor. E aí R$120, 120 que você vai gastar no almoço hoje o dobro. Provoca uma gratidão ao coração de um velhinho que naquela hora, na boa, ele parecia Jesus. Eu não sei se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é ateu, eu não sei. Mas a atitude dele ali, de tirar do que ele não tem, para dar para um cara que ele acabou de conhecer e abusado. Ser imagem de Jesus não é ser perfeito não, mas é ser bom. No versículo seguinte, no versículo 14 diz assim: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ser imagem de Cristo é você, antes de fazer, perguntar: isso tem amor? O que eu vou falar agora para o lado tem amor? O que eu vou fazer agora tem amor? O que eu vou contar do fulano agora para outra pessoa, isso é amor? E depois ele fala assim: acima de tudo isso, porém, seja o amor, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Fala comigo: paz de Cristo seja o árbitro. O que eu vou falar promove a paz de Cristo? O que eu vou falar revela a paz de Cristo? O que eu vou fazer agora mostra a paz de Cristo? Você é a semelhança de Cristo, sim. Você, onde chega, chegou Cristo, sim. O diabo quer que você pense que você é todo errado, que você não tem nada para dar, e que por isso, já que eu estou errado, errado e meio. Já que eu estou lascado, lascado e meio. Já que eu estou sujo, sujo e meio. Ou seja, não há esperança para mim. Mentira, porque você é a semelhança de Cristo, e revela Cristo, e molda as pessoas para Cristo, e transforma as pessoas para Cristo. Cristo está na sua vida. Será que você já vive isso? Será que você tem andado com Cristo? Será que você tem vivido aqui, mas com a cabeça lá? Será que sua maior aspiração é uma casa, é um carro, é um barco, é um avião? Será que a sua maior aspiração não é a vida eterna, encontrar com Jesus e cantar a música do saudoso pastor Feliciano Amaral? Queria saber como era o seu rosto, e tenho certeza que era muito lindo, inspirava fé e também confiança. Eu esqueci o resto. Mostrava a todos um gozo infindo. A música antiga de Feliciano Amaral dizia: eu quero ver o rosto de Cristo. Cada um de nós pode ter sonhos na terra. Cada um de nós pode usufruir de coisas na terra. Cada um de nós pode planejar conquistas na terra. A questão não é essa.
A questão é o quanto essas coisas ocuparam o espaço do alto nas prioridades do nosso coração. Curve a sua cabeça. Será que tem alguém aqui hoje que foi tocado pelo Espírito Santo? Será que tem alguém aqui hoje que foi abraçado pelo Espírito Santo? Será que tem alguém aqui hoje que entende que precisa viver uma vida mais próxima do Senhor? Eu queria te convidar hoje a acertar sua vida com Cristo, fazer dele a prioridade da sua vida, fazer dele o caminho para a sua vida. Queria te convidar hoje a acertar seus ponteiros com Jesus, e fazer dele a sua prioridade, o alto a sua prioridade, para que o restante aconteça naturalmente. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.